Boa noite, pessoal. Oi, pessoal. Oi, Como é que vocês estão? tudo bem? Pois então, deixa eu ajustar a câmera aqui. Agora deu. Isso. Melhorou. Vamos falar sobre a batalha contra a cidade de Ai, a cidade que estava em Canaã. Vamos comigo se preparar para essa batalha? Vamos lá. Vamos pegar aqui a espada. Espada. Vamos pegar também aqui o capacete. O capacete. E vamos com o escudo adiante para derrotar a cidade de Ai. Vamos ler o texto bíblico desta 8ª lição da EBD Jovem, que vai falar sobre o livro histórico de Josué. É com ela. Então vamos lá. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. Voltando, esse é Josué. Josué está orando. Sabe por quê? Porque Deus chamou Josué. Moisés havia morrido. E agora em Josué, capítulo 1, Deus havia levantado Josué para ir com a nação hebreia, passar o Rio Jordão e conquistar Canaã. Eles então passaram por Jericó, fazendo com que os muros de Jericó, né, Raquel? Caíssem. E eles pudessem entrar e batalhar contra Jericó, e venceram Jericó. Dentre o povo hebreu, tinha um homem da tribo de Judá conhecido como Acã. Este era Acã. E eles estavam entrando em Jericó e Deus disse assim, ó: vocês não peguem nada de Jericó, vocês destruam tudo, nenhum despojo, nada. O que vocês encontrarem em Jericó, vocês devem destruir. Agora vamos fazer como foi a história. Acã, tudo bem? Derrubamos aqui, vencemos agora. Vem comigo, Acã, vamos em frente lá para a cidade de Ai. Não, vamos vai lá. você, vai você. Eu? vai você. Só eu? Só você. Tá bom, então tá, tô indo lá, te vejo depois, Acã. Olha só o que eu encontrei. Uma capa muito bonita. Olha só. Ai, gostei dessa capa. Olha só o mais eu encontrei. Olha só. Uma barra de ouro. Que maravilhosa. Olha só. E outra barra aqui. Que maravilhosa. Ai, eu vou pegar tudo pra mim. Então Acã, ele foi e escondeu essa barra de ouro, essa barra de prata e essa capa babilônica na sua tenda. Quando os hebreus, eles venceram Jericó, a segunda cidade que eles deveriam vencer era a cidade de Ai. Aqui está essa cidade. Era uma cidade murada, ó, você está vendo, com as casinhas aqui, florzinhas aqui também. Viu um monte aqui atrás? Era esta cidade que o povo hebreu precisava vencer. Eram poucas as pessoas que tinham nessa cidade. Quando Josué mandou espias, os espias foram lá, olharam a cidade, disseram: tem muita pouca gente aqui. Josué, seguinte, ó, um conselho de amigo, hein? Amigo. Manda só alguns soldados lá, Josué. E quando os soldados foram lá batalhar contra a cidade de Ai, eles perderam e saíram correndo. Por quê? Por quê, jovem? Me diz aí. Porque havia iniquidade no meio do povo. Acã havia guardado e desobedecido a Deus. E qual foi o pecado de Acã? Foi o pecado da cobiça. Não parece alguns jovens nos dias de hoje que estão cobiçando mais as coisas do mundo, as coisas de Jericó, as coisas babilônicas, né? As coisas aí do mundo que possa pegar e fazer com que haja aí os seus gostos, fazer com que seja os seus prazeres sentidos, né? Não é, Raquel? É verdade, é verdade, é verdade. Então a gente tem que cuidar com isso, jovens, porque esse foi o pecado de Acã. Tá vendo aqui, ó?
Acã, ele tá com uma capa aqui, ó. Olha só. Ele vestiu a capa babilônica. Ele também encontrou ouro e prata. Repeta comigo, vai lá, repita comigo. Ouro e Prata! prata. Isso aí. Então, agora a Raquel vai ler o tópico 1 para a gente começar essa lição agora, já com uma introdução que a gente fez aqui para você. Olha só, a iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Vamos aprender o que é iniquidade. É o pecado praticado voluntariamente sempre. Ou seja, você sempre pratica aquele pecado e você pratica ele de modo voluntário. E isto é iniquidade. O coração de Acã, ele não estava em Deus. Porque se o coração de Acã estivesse em Deus, ele não teria cobiçado as coisas desse mundo. Tem 5% de bateria, já tá quase acabando. Vamos lá. Eu pedi pra Raquel aqui, ó, ligeirinho, conseguir um carregador, amor, pra gente colocar ali. Tá bom? Aqui. E eu vou continuando aqui, olha só. Acã, então, ele pecou e isso é chamado por Deus de iniquidade. Por quê? Porque o coração de Acã já não estava em Deus. O coração de Acã já estava nas coisas desse mundo. E quando ele viu, então, ele achou melhor pegar uma capa, ouro e prata, e desobedecer a Deus, jovens. O pecado de Acã qual foi então? Pecado de desobediência, um pecado de desrespeito, um pecado de cobiça às coisas do mundo. E isso fez com que o povo de Israel perdesse a batalha. Então, Deus queria ensinar essa lição ao povo hebreu. Lá no tópico 2, o pecado de Acã, do ponto 1 da derrota em Ai, vai dizer assim, ó: o Senhor que é santo não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. O Senhor, o que ele é? Santo. Isaías 6. E eis que a glória do Senhor enchia o templo, e haviam lá os anjos, os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos e com 2 cobriam os pés, e eles diziam que estavam no trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor, ele é santo e não pode tolerar o pecado. Tanto é que quando Jesus veio, Jesus levou no alto da cruz do Calvário todos os nossos pecados. E agora vamos ver o motivo da derrota. A gente já ouviu falar sobre isso, tá? Mas vamos entender um pouco melhor. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Olha só que importante isso. Um pecou, mas todo o povo foi responsável. Porque Deus tinha um propósito com todo o povo. Então, se um pecasse, todo o povo ia sofrer as consequências. Tanto é que o povo não sabia que Acã tinha pecado e guardado as coisas. Depois ele vai ser descoberto. Mas Deus então estava querendo fazer com que eles aprendessem a tirar o pecado do seu meio. O pecado, jovens, ele é muito importante no nosso meio, porque Deus o condena. Deus quer que a gente ainda busque no nosso tempo a santidade, né, Raquel? Santidade, oração, jejum, leitura da palavra. Porque sem santidade, Raquel, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade, jovem. Então, não sejamos como Acã, que possamos buscar santidade nesse tempo. Aleluia. Que possamos nos santificar ao Senhor. Foi por isso então que todo o povo, ele perdeu esta batalha contra a cidade de Ai. Sabe como aconteceu? O povo foi lá assim: as muralhas de Jericó caíram, nós somos os bons aqui em batalha, nós temos a melhor espada, nós confiamos no Senhor, nós somos fortes em Deus. E Deus dizendo assim: olha lá Acã escondendo lá. Tu acha que eu não estou vendo, Acã? Sabe por quê, Raquel? Por quê? Os olhos de Deus, tudo vem. A gente não consegue esconder, né?
nada de Deus. Não consegui me condenar do Senhor Deus. Não, de forma alguma. Deus estava lá olhando Acã, cobiçando as coisas, pegando a capinha, dizendo, vou ensinar uma lição pro Acã, hein? Acã, o povo vai perder por tua causa, Acã. E desculpe pelos meus dedos, eu estava pintando a minha casa. E ainda não consegui lavá-los, mas daqui a pouco vou pro banho, hein? Vai lá, continua aí, Raquel. Tá bom, continuando, vamos lá, vocês estão prestando atenção? Ó, ao ver, dentre os despojos, uma boa capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Então Acã cobiçou. A Bíblia vai nos ensinar, não ameis ao mundo, nem que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos do coração, não provém do mundo. Provém, na verdade, do mundo, tá? Não de Deus. E tudo que vem do mundo, passageiro, passa, se termina, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos continuar, então. Vamos lá. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes. Porém, os israelitas estavam tomados pelo medo. Eles perderam, eles não imaginavam perder, porque Deus havia derrubado as muralhas de Jericó por um abalo. Eles haviam vencido Jericó, eles haviam passado o Rio Jordão em pés a seco, ó, no meio do Rio Jordão aqui, ó. Tanto é que eles elegiram um altar lá e disseram, o Senhor é conosco, né? Só que o pecado, jovem, pode nos atrapalhar nas nossas promessas. O pecado, ele pode nos afastar da presença de Deus. O pecado, ele pode tirar a intimidade que a gente tem com o Espírito Santo. E aí, muitos estão aí, ó, enfrentando batalhas e estão perdendo e não sabem por quê, né? Às vezes é por algum pecado lá, ó, escondido. E nós precisamos tratar com esses pecados diante de Deus. Então o povo perdeu e estava com muito medo, muito medo. E aqui é interessante que eles descobrem, se você ler lá o texto lá de Josué, capítulo 7, capítulo 8, descobrem Acã. E quando eles descobrem Acã, bye Acã. Sabe por quê? Acã foi morto. E Acã foi morto apedrejado. E quando ele foi apedrejado também todos os seus familiares, todo o seu rebanho, até mesmo o cachorrinho de Acã foi apedrejado. Acã pagou pelo seu pecado. E a Bíblia também nos ensina que tudo nós plantamos, nós colhemos. Então, jovem, se você está plantando semente de limão, não espera, né, colher aí. Opa, goiabas. Não espera colher goiabas, né? Você vai colher limão. Limões, no plural, limões. Se você planta semente de abacate, vai colher? Abacates. Abacatões. Bem grandão. Imensos, da terra que emana leite e mel, né? Então, eles estavam tomados de medo, Acã foi morto, toda a sua família, depois foram queimados, tá? E aí ergueram um memorial para nunca ninguém esquecer do pecado de Acã e das consequências por causa do pecado. Nós temos que louvar a Deus porque Jesus tomou os nossos pecados. Jesus levou os nossos pecados. Então nós temos que ser gratos a Ele porque Ele já pagou a dívida que era nossa. E nós temos que servir a Deus não por força, não por medo, mas por gratidão por tudo que Deus fez. O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E o que seu filho fez? Obedeceu a Deus e se entregou. O amor sempre gera uma atitude, né? Amor só de palavras, ó. A gente tá cansado de ouvir. Deus te amo, mas é o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Crente Raimundo não dá. Você, jovem do Jardim Alvorada, é diferente. É ou não é? Se você é, levanta a mão aí. Dá glória a Deus aí. Isso aí. Seguindo, vai lá então. Vamos lá então. Depois que eles perderam, Raquel, só mais um momento. Aí Acã foi morto, estavam com muito medo. Deus renovou a promessa dizendo, agora vamos lá. Agora eu vou dar uma estratégia diferente, vocês vão vencer, tá bom? Vamos lá, bora lá. Acã foi morto, ó.
foi descoberta as capas babilônicas, o ouro e a prata. Agora vamos promessa, vamos seguir em frente. Olha lá, a estratégia de Deus é diversificada. Como é que foi a estratégia de Deus, Raquel? Seguinte, Deus disse para eles mandarem alguns, né? Aí tava toda fechada lá, assim, ó, dizendo, se aqueles hebreus virem de novo, ó, porrada neles. Nós vamos fazer com que eles saiam correndo de novo. E foram lá alguns hebreus aqui, habitantes de Ai, estamos aqui, ó, vem cá. Só que o povo todo, os demais soldados, estavam tudo escondidos, assim, ó. E quando eles abrissem as portas, saíssem correndo atrás daqueles poucos hebreus, os outros soldados hebreus iriam invadir. Foi isso que aconteceu. Eles chegaram lá, os habitantes de Ai disseram, de novo, por favor, vamos, mas né, nós somos Ai, nós somos, né, nós somos de Ai, né. Sabe como você vai lembrar dessa cidade aí, quando você estiver no seu dia a dia, quando você está caminhando e bateu a pontinha do dedo assim, você vai dizer, Ai! E aí você vai se lembrar desta cidade aí que o povo hebreu precisava passar. Passou Jericó, agora a segunda cidade que ele precisava passar era a cidade de Ai, para conquistar a Canaã prometida. Então eles chegaram lá, né, Raquel? Bateram lá, os habitantes de Ai, eles pegaram e foram. Daí se abriu as portas e os guerreiros, então, hebreus foram para cima, pegaram Ai, bateram e derrubaram eles e acabaram vencendo a cidade de Ai. Mas primeiro eles precisaram tirar o pecado do seu meio. E depois o que eles fizeram, Raquel? Sabe, lá no Monte Ebal, ali ele edificou um altar. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo. Então Josué disse, povo, vamos lá, vencemos pelo Senhor, o Senhor mostrou onde é que estava o pecado, não vamos mais pecar, vocês viram o que aconteceu com Acã, com a família dele, ok? Tudo bem, então agora vamos subir no Monte Ebal, vamos levar a palavra do Senhor, a lei de Moisés, e vamos lembrar que a vitória não é nossa, mas a vitória é do Senhor que está conosco, Deus. Então, eles continuaram na sua jornada. Que você possa ter aprendido um pouco mais nessa noite com a derrota do povo de Israel em Ai, do povo hebreu, e depois, então, com o pecado tirado do meio do povo, eles venceram pelo Senhor. Aleluia! E olha, quando você vê uma capa babilônica, bonitinha, né? Não quero. Eu quero servir ao Senhor. Aleluia! Deus abençoe. E Raquel, oi. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Deus abençoe. Tchau.